Maria gemia sentindo a grande dor, com 3 cravinhos na boca de nosso Senhor. Olá, meu nome é Patrícia Pinheiro. Atualmente eu faço um estágio pós-doutoral no programa de pós-graduação em Antropologia da Universidade Federal da Paraíba. Agradeço muito pelo convite da Cadernos de Campo e parabenizo pela iniciativa do projeto Pensar Coletivo. Então aqui vou falar um pouquinho sobre as pesquisas que eu tenho desenvolvido, que na verdade são a confluência de uma série de experimentações ao longo da minha trajetória acadêmica. Então, e é uma trajetória que começa na área ambiental, e aos pouquinhos eu fui sendo apresentada para a antropologia. Então, no final da minha graduação, participei de um projeto de iniciação científica sobre plantas medicinais, um levantamento etnobotânico, e foi onde eu comecei a conhecer um pouco mais da antropologia. Aos poucos também fui me aproximando do audiovisual, em projetos com software livre, também de cultura afro-brasileira no Rio Grande do Sul. Nessa época, ainda no mestrado, eu fui muito instigada a pensar a questão quilombola, a partir das reflexões críticas que o professor José Carlos dos Anjos, da URGS, nos estimulava a pensar. Então, nesse caminhar já são 10 anos, trabalhando com comunidades quilombolas em ações de ensino, pesquisa e extensão. Também fiz o meu doutorado nesse período, no CPDA, na Rural do Rio de Janeiro, e tive uma experiência de pós-doutorado também na Universidade Federal de Pelotas, e desde 2017 eu estou aqui na Paraíba. Eu queria abordar algumas questões, então, que têm sido colocadas ao longo dessa trajetória, que é muito coletiva, com grupos de pesquisa, laboratórios, participação de diversos estudantes. Eu destaco aqui muito o trabalho do Lepaz, da UFPEL, e o Grupo Antropoéticas, que tem grande parceria da professora Cláudia Turra-Magni, da professora Daniele Borges, que eu vejo como espaço de acolhimento, de trabalhos que a antropologia e a poética estão conectados. Então, eu vou me referir aqui a 3 projetos que estão ativos no momento, que são o projeto de pesquisa Práticas e Conhecimentos Quilombolas na Paraíba e no Rio Grande do Sul, que ele acontece desde 2017 em parceria com a UFPEL e financiado pelo CNPq, projeto de extensão Histórias de Quilombo, que acontece desde 2017 na comunidade quilombola de Mituaçu, aqui no litoral sul da Paraíba, e também o Observatório Antropológico da UFPB, que iniciou suas atividades durante a pandemia, em abril de 2020. Em Mituaçu é onde a gente tem concentrado muitas das atividades. O projeto é coordenado por mim, pela professora Aina Azevedo, tem uma equipe interdisciplinar, e a gente faz ações de pesquisa e de extensão com materiais audiovisuais, gráficos e artesanias, muito através de oficinas. Essas atividades a gente faz em parceria com a escola local, com o posto de saúde, que por sua vez são compostos por mulheres quilombolas em sua maioria. Então a gente maneja desenhos, fotos, vídeos, artesanatos, assim como aos pouquinhos tem feito uma coleção gráfica de plantas de uso medicinal a partir das oficinas e entrevistas. Pensando nessa vivência, que tem sido bastante intensa, a proposta sempre é pensar em formatos coparticipativos, com múltiplas linguagens, que estão relacionadas a formas de aprendizagem e criatividade. Que vai sempre nos desafiando a pensar mais nos processos, muitas vezes, do que nos produtos. Então, a gente se inspira muito na antropologia compartilhada e também em trabalhos sobre a aprendizagem situada, com base no cotidiano, como o de Jean Lave. Desse diálogo, a gente também fez as oficinas de fuxico, as fuxiqueiras do bem, a gente se chama, bordado, teatro de bonecos, sabonetes artesanais. Então, a gente vai sendo guiadas por mãos habilidosas, e apresentadas essas práticas de artesanato, de agricultura, de pesca e da história da comunidade também, Com a pandemia, esses laços eles não se romperam, a gente teve que reformular, parar as atividades presenciais, e refazer os nossos
os nossos laços e a nossa comunicação por meio de redes sociais e conversas muito cotidianas sobre formas de enfrentamento à pandemia. Então, junto com a Defesa Civil Mirim, junto com o posto de saúde, os coletivos locais e a escola, a gente tentou entender quais eram as formas que a universidade poderia se manter presente, né, mesmo que não fisicamente, mas em contato e mantendo os afetos com a comunidade. Essa parceria ela foi uma das inspirações para o Observatório Antropológico da UFPB, que, a partir da antropologia, tem buscado minimizar esses efeitos sociais da pandemia, né, junto com os grupos que a gente já trabalhava. Então, nós nos reunimos com outros pesquisadores de diferentes áreas, também com gestores e demais voluntários, né, cerca de 40 pessoas chegamos a trabalhar coletivamente, pensando essas ações concretas, né, de curto, médio prazo, principalmente com indígenas, com quilombolas, com pessoas de diferentes periferias urbanas, dando essa atenção à ação social, né, que nos faz refletir sobre as próprias relações que a gente tem com os campos, né, com o campo, e o material que a gente está produzindo, pensando essa aproximação entre universidade, comunidades, movimentos sociais, uma certa circularidade, né, que tem sido muito forte, muito presente no nosso trabalho, entre ensino, pesquisa e extensão. Nesse intercruzamento, né, um processo de escuta se faz mais do que necessário, sempre. A gente vai pensando a conexão entre a pesquisa antropológica, entre as ações concretas, diretas, né, e a produção de conteúdos informativos, e seja pelo canal de comunicação possível, né. Então, a gente tem se reinventado muito nesse sentido, para buscar compreender as estratégias para minimizar os efeitos da pandemia, não só em Mituaçu, mas em todos esses grupos que foram se aproximando, né, que a gente foi se aproximando e estabelecendo relação, e pensar quais eram as demandas concretas dessas comunidades, né? Então esse foi o nosso foco, e aí surgiu uma diversidade de materiais, né? Desde de entrevistas, informes epidemiológicos, boletins sobre a situação indígena, reportagens, ilustrações, desenhos, produção audiovisual, com projetos para compra de materiais de higiene, máscaras elaboradas pelas costureiras desses grupos sociais, né, articulação com gestores, Ministério Público, um podcast também em antropologia. Enfim, o resultado foi bastante rico. O observatório é coordenado pela professora Rita Santos, por mim, pela professora Aina Azevedo, e passados agora alguns meses, né, do início do observatório, eu entendo que seja um espaço para potencializar diálogos, tensionamentos, expressões éticas e políticas, diante de toda essa barbárie que assola o nosso cotidiano, que a gente sabe que não é de hoje. Porque esses problemas sociais, eles obviamente não nascem agora, né, mas em tempos de negacionismo, cabe refletir continuamente sobre essa sociedade-estado que elimina e apaga o que não é compreendido, que suprime até o ponto de exterminar, e que, apesar da falta de dados oficiais, desse apagão de dados, né, o pouco que a gente tem conhecimento vai apontando para uma brutal desigualdade dos efeitos da Covid-19 junto às camadas populares e aos povos e comunidades tradicionais. Nesses trabalhos todos, né, a imagem e outras grafias também não tão lineares quanto a escrita que a gente está acostumado, não são só um recurso complementar às pesquisas, às ações, mas elas também possibilitam novas texturas, visibilidades, montagem, uma amplitude maior das autorias. Isso é bastante interessante. Nessa antropologia poética, né, a gente tem à frente desafios teóricos, metodológicos, desse universo de inventividades, né, que tem estado muito presente, né, nas nossas discussões, encontros, pensando em certos alargamentos de estatutos antropológicos, muito provocadas, por um lado, pela aproximação da poética como constitutiva das pesquisas antropológicas, e, por outro, pela infinidade de experimentações compartilhadas e abertas em termos de autoria. O que não é novidade, né, mas é um processo continuamente reinventado. Então, na verdade, essas duas possibilidades elas estão em um diálogo estreito, né, que vão reiterando essa indivisibilidade entre as dimensões do sensível e do inteligível, na experimentação do mundo e também nos processos de produção de saber.
Então, nesses projetos todos que eu mencionei, a gente vai transitando entre diferentes espaços e se propõe muito a refletir sobre essa política de produção de saberes, e é na busca por expressar essas tramas tão polissêmicas, né, das grafias e das imagens, perpassando conhecimentos acadêmicos formais e populares, colocados em parceria, né, respeitadas as suas características, e vendo as suas ressonâncias, né, que a gente vai estimulando debates sobre temas diversos, desde o racismo, machismo, ataques às condições de vida no planeta, perda de direitos em relação a povos e comunidades tradicionais, entre outros. Bom, eu convido a todos e a todos a acessar nosso site, antropeticas.com, observaantropologia.com, nossos Instagrams também, do Observa Antropologia, Histórias de Quilombo, e fico por aqui.